Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação, a nossa revista semanal voltada para a educação brasileira. Nesta edição, vamos rever alguns temas e personagens que foram destaques aqui na rede. Projeto de Educação Bilíngue do Instituto Nacional de Educação de Surdos ganha prêmio internacional. Com esse troféu aqui nós ganhamos de melhor educação híbrida do mundo e nós ganhamos também do Overall, que é o prêmio de melhor projeto na área da educação mundial. A experiência com poesia de cordel em escolas públicas. Eu nasci lá no Nordeste, faço poesia em conteste, sou um cidadão de fato. O professor que, além de ensinar, busca oportunidades para seus alunos. Olá! Olá, sejam bem-vindos! O Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, recebeu este ano o prêmio Reimagine Education, considerado o Oscar da educação mundial. Pois é, o INES venceu com o projeto do curso online de pedagogia bilíngue na categoria Educação Híbrida, quando o curso é ofertado misturando as modalidades online e presencial. Vamos conhecer agora, na reportagem, como funciona este belo projeto. O Brasil tem 9,7 milhões de pessoas com problemas auditivos e esse é o primeiro projeto de pedagogia online bilíngue para formar professores para atuarem com estudantes surdos em todo o país. O INES, por ser o centro de referência na área da surdez, assumiu essa atribuição, Quando recebemos essa proposta, nós estruturamos um grande projeto com a equipe aqui do Núcleo de Educação Online, com várias fases, muitas atribuições, primeiro para construir materiais digitais de aprendizagem e depois para criar o primeiro ambiente virtual bilíngue, língua portuguesa e língua de sinais. Então nós implementamos isso em 13 polos, nas 5 macro-regiões e agora o projeto está pronto para ir para a rua. Bem-vindos ao curso online de pedagogia bilíngue do INES. Nós pretendemos formar professores e gestores educacionais, surdos e ouvintes em todo o país. A Libras é uma língua visoespacial. Então, quando você usa o digital para produzir materiais e depois produzir um ambiente de ensino e aprendizagem, a gente tem um ganho enorme no processo de aprendizagem desses estudantes. A língua ela tem um processo de construção por meio dos nossos hábitos, Então a gente vai quebrando signos linguísticos para construir uma forma de se comunicar com todos. A maioria dos brasileiros pensa que a língua de sinais é a língua portuguesa. E não, a língua de sinais ela tem uma estrutura sintática, gramatical própria. As aulas, que começam em fevereiro do ano que vem, são online e presenciais e já contam com 309 alunos selecionados pelo Enem. Quando nós construímos a plataforma, nós demos esse gostinho de entretenimento na educação. Então a gente propiciou a eles a possibilidade de construir uma própria rede social, de ampliar o currículo com suas próprias produções. A gente também trabalha muito a questão da visualidade, utilizando animações, grafismos, jogos. A gente sabe que não há, em outra parte do mundo, um ambiente que tenha a língua de sinais e a língua do país. Então a gente espera que esse modelo seja replicado para o mundo todo. Então nós acreditamos que as American Sign Language, língua de sinais escocesa, língua de sinais chinesa, todo mundo possa realmente utilizar essa nossa plataforma agora. Depois de 3 anos de dedicação e trabalho, o reconhecimento chegou através do prêmio Reimagine Education, o Oscar da educação. Com esse troféu aqui nós ganhamos de melhor educação híbrida do mundo e nós ganhamos também do Overall, que é o prêmio de melhor projeto na área da educação mundial. O projeto ele teve destaque porque foram 73 países concorrendo e mais de 1.000 trabalhos inscritos. Então, para nós, quando nós soubemos que ganhamos o prêmio na categoria híbrida, já foi uma felicidade. Mas chegando lá, na votação, tanto pela internet quanto pelos especialistas, nós ganhamos a premiação geral. E isso foi fantástico, Acho que traz destaque não só a educação brasileira, que precisa muito, mas também a educação de surdos. O INES ele tem um trabalho belíssimo
há 160 anos aqui no Rio de Janeiro. É um centro de referência da surdez e precisava desse reconhecimento. A tradição da literatura de cordel. Esse tipo de poesia popular teve origem na Europa no século XVI, quando os relatos antes feitos oralmente pelos trovadores começaram a ser impressos. No Brasil, o cordel chegou pelas mãos dos portugueses já no século XVIII. É, Clarissa. E hoje, a arte de cordel se concentra na região Nordeste. E aqui no Rio de Janeiro, um poeta nordestino vai às escolas públicas e faz oficinas de cordel com os estudantes. Vamos ver na reportagem. Qualquer letra pode ser cantada no ritmo do apoio. Eu sou filho do Nordeste, eu já falei pra você. Minha vida é inconteste, vivo com muito prazer. Tenho muita alegria, vivo a fazer poesia para meu compreender. O meu nome é Severino, o sobrenome é Honorato. Nascido na Caatinga, de Vera, meio do mato. Eu nasci lá no Nordeste, faço poesia em conteste, sou um cidadão de fato. O cordelista decidiu ser um voluntário da educação com oficinas gratuitas em escolas públicas do Rio de Janeiro. As aulas não são obrigatórias e, mesmo assim, lotam as salas de aula de onde se ouve as pelejas, os chamados repentes ou duelos de cordel. Vou falando de educação, minha proposta é segura. Vou provar que aprendi essa dose de cultura. Eu acho que estudar é a melhor coisa para a vida. Estudar é um caminho para o futuro. Chegou a primavera, tão frágil quanto uma flor, completa feito o jardim aos olhos do cuidador. Ao resgatar a poesia popular da época dos folhetos e romances em folhetins, Severino divulga escritores cordelistas como Leandro Gomes de Barros, Zé Duda, J. Barros e vários outros. Mas além de levar para as escolas tais rimas, Severino contribui para que alunos de outras regiões do país conheçam um pouco mais da cultura do Nordeste. Estes severinos estão em todos os lugares do Brasil e estão multiplicando cultura, pelo menos aqueles que têm como objetivo divulgar a sua história, a sua cultura e fazer, de alguma maneira, uma conexão com o mundo de uma juventude que talvez, se nós não fizéssemos isso, não teria essa vivência, não teria essa visibilidade de uma região que até então, ou até muitas vezes, é tida como improdutiva ou como algo que não tem nada para oferecer. Esses autores que o Severino botou aqui, a gente não conhecia. E eu acho que são as mais verdadeiras, as mais sinceras, porque vem lá do interior mesmo, da onde está o Nordeste, sabe? Muito do que a gente se vê na televisão nem sempre representa a realidade daquele povo, daquela região. Para a Rebeca, as linhas do cordel a levaram a entender as suas próprias origens. O cordel, ele foi uma abertura, uma porta e um livro para eu poder aprender sobre o que a minha avó já viveu. Poesia sem emoção é relatório. E eu acho que essa fala, mesmo que não tivessem falado naquela época, eles entenderam assim. Então vamos falar de coisas engraçadas, de coisas que faz o povo pensar e se sentir bem, se sentir representado. E aí sim, é a coisa do brasileiro, do humor, né, do nordestino e por aí vai, e para o resto do Brasil. Para quem foi alfabetizado lá no interior, nas rodas de prosas com versos antigos, o cordel está longe de ser apenas literatura e pode ganhar diversas áreas do conhecimento. Porque existem poetas escrevendo a matemática na literatura de cordel, assim como existe, claro, escrevendo sobre a gramática, né? Então, realmente, é possível fazer isso. Ao cordel é possível tudo para que possamos tê-lo presente em todas as matérias que compõem a grade curricular dos alunos. Eu acho que o grande ganho das oficinas de cordel foi trabalhar a questão da oralidade, esse resgate da cultura, da criatividade. O professor, ele precisa ser alguém que é criativo, que tira da manga, né, aquela questão que vai motivar o aluno. O seu Severino, ele meio que abriu espaço para a gente falar coisas que a gente não consegue publicamente. No próximo bloco,
as melhores receitas da merenda escolar de 2017. A escolha das melhores merendeiras do Brasil. Este ano foram mais de 2.000 inscrições, Clarissa, e vieram de todo o país, num concurso que é realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É verdade, Ernesto. Quem aí não se lembra das merendas das escolas? Aposto que você tem saudade, né? Muita. Mas quando ao concurso, somente 15 chegaram na final em Brasília, 3 de cada região do país. Vamos ver então quem são essas mulheres cozinheiras que nutrem saúde e coração dos estudantes. Quando a minha nutri falou que ia me inscrever, eu falei, gente, como assim? E aí ela chegou e falou, Lu, eu te inscrevi. Às vezes as merendeiras não são muito valorizadas, né? A gente fica esquecidinha lá na cozinha, quase ninguém fala, né? E agora a gente explode, assim, chega e... é o concurso das merendeiras. Pra gente é um reconhecimento que merendeira é uma profissão maravilhosa, é um ensinamento. É um sonho, porque nós, merendeiras, nunca achamos que nem eu, nunca achei que eu ia andar de avião, que eu ia ficar em hotel 5 estrelas, né? O concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, ele é um concurso mobilizador, não só para as merendeiras, mas para os professores, para os diretores de escolas, para os gestores públicos, para as nutricionistas. Fui dentro das orientações da minha nutricionista, a questão do valor, de um prato completo. E, além de tudo, ainda com muito amor, carinho e dedicação. Trazer o protagonismo, né, das merendeiras para fazer receitas, né, que trouxesse elementos nutritivos, que trouxesse a questão da cultura alimentar. Eu trouxe um pouco da minha cultura afrodescendente para dentro da escola. E eles aprenderam a comer diferente, então para mim é sendo bem emocionante assim, cozinhar para eles. Na hora da gente pensar o concurso, da composição dos critérios de avaliação do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, nós colocamos como um dos critérios a utilização dos alimentos regionais. Eu acho que é uma oportunidade de outras regiões conhecerem a cultura assim, uma da outra. O concurso das merendeiras tem como importância muito grande na intenção de melhorar a qualidade da merenda que as crianças recebem e que é tão importante na vida delas. Se a gente pensar nos aspectos nutricionais, né, que envolvem a alimentação escolar, a gente garante que alimentos mais frescos, produzidos mais próximos da escola, sejam levados à mesa dos nossos estudantes. As verduras, eu recebo, verduras, legumes, os temperos, tudo eu recebo da agricultura familiar. Essa exigência dos 30% da agricultura familiar é uma coisa que fortalece, né, até o comércio local. A questão da agricultura familiar é um destaque que os outros países ficam muito impressionados com o fato da gente conseguir fomentar e desenvolver, inclusive, aspectos locais a partir da agricultura familiar. Eu acho muito importante a iniciativa que o MEC teve de promover esse concurso, porque é exatamente como eu já disse, é valorizar as pessoas que trabalham com a comida. A dinâmica do concurso, acho que foi bem pensada, assim. Elas tiveram um tempo bacana para apresentar seus pratos e suas preparações. Elas preocupadas com a técnica e com a qualidade do produto, né? Desde a colheita até o prato final. Essa diversidade que elas propuseram no concurso, interessantíssima, porque você vê a riqueza que o Brasil tem, o conhecimento delas é realmente muito impressionante. O grau do cardápio apresentado por elas é muito alto, assim. Eu acho que se tivesse um concurso de mundial de merendeiras, a gente estaria assim super bem representado. Então acho que foi bem interessante a dinâmica. A gente conseguiu provar e conhecer um pouco da história de todas para a gente ter um resultado final super justo. O ministro Mendonça Filho lançou a segunda edição, outubro do ano passado. Então, um ano depois a gente está na solenidade aqui de premiação. Então, foram mais de 2.500 inscrições de receitas. Dessas 2.500 foram selecionadas 135 e depois das 135 foram selecionadas 15. São as 15 finalistas que estiveram aqui. As 5 primeiras de cada região
vão para um estágio de uma semana no Caribe, na República Dominicana, para conhecer o que eles estão colocando, o que eles estão fazendo, já utilizando o nosso know-how. No ar, o hot site do novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Iniciativa do Ministério da Educação, o hot site permite que estudantes e instituições de ensino acessem as novas regras do financiamento. Foram criadas para 2018 310 mil novas vagas, 100 mil delas a juros zero. As inscrições para o novo FIES vão ser abertas em 2018. Mais informações para o processo seletivo já estão disponíveis no hot site fies.mec.gov.br. A seguir, o teatro negro como instrumento pedagógico. As escolas públicas no Rio de Janeiro adotam o teatro negro, aquele que valoriza os contos, as lendas da cultura africana e afro-brasileira como ferramenta pedagógica. E o que se busca é promover uma educação cidadã, com respeito às diferenças e reduzindo o preconceito. E Clarissa, eu sei que você foi numa dessas escolas lá em Realengo, na zona oeste da cidade, não é verdade? Foi sim. Vamos entender melhor nessa reportagem. No mês da consciência negra, um movimento social utiliza o teatro para discutir o papel do negro com estudantes de escolas públicas. O projeto Jornada Teatro Corpo, do Grupo Mova-nos, conta com a parceria de instituições de ensino, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e de um centro artístico no Realengo, ao ceder o espaço para ensaios com alunos de diferentes municípios em horário paralelo à atividade escolar. A nossa iniciativa ela nasce como a nossa resposta ao descumprimento da Lei 10.639, que determina o ensino de História e Cultura Afro nas escolas de ensino médio e ensino fundamental. Então, por meio das artes cênicas, a gente cria essa iniciativa, que é o Mova-nos de Movimento Nosso, dedicado a levar arte e cultura afro para as escolas e para as comunidades. A Lei 10.639, em vigor há mais de 14 anos, institui a obrigação do ensino sobre história e cultura afro-brasileira dentro das diretrizes curriculares. Por meio da educação artística, o grupo trabalha valores como cooperativismo, respeito à diversidade, combate ao racismo, à homofobia, à intolerância religiosa e resgate da luta dos negros no Brasil. Discutir isso para mim é muito bom, porque a gente sempre acha que a gente nunca está cometendo preconceito, mas o preconceito está até na nossa cabeça, no nosso dia a dia. Hoje em dia eu acho que eu me considero muito mais comunicativa, porque antes eu era um pouco tímida. Até na escola apresentando trabalhos eu falo melhor, tenho uma melhor desenvoltura. Depois que eu comecei a fazer teatro, principalmente depois da Jornada Teatro Corpo, eu comecei a me abrir melhor, me expressar melhor, entender melhor as pessoas, aprender a ouvir também bastante. Olha, essa experiência foi muito boa na minha vida, porque foi o pontapé inicial para eu descobrir quem realmente eu queria ser quando crescer. Eu quero ser reconhecido pelo que eu passo, pela minha arte. A gente não está aqui para tomar partido, de dizer o que a sociedade tem que fazer. A gente quer que as pessoas reflitam e que escolham o seu caminho. E é uma sensação muito boa encontrar o seu lugar no mundo. E assim, a consciência que eu tenho na vida hoje é que o meu lugar é o palco. O teatro negro é, antes de tudo, uma vitória na vida de quem se sente a salvo como ex-aluno e agora professor e ator em cima dos palcos. Eu tenho dúvidas até que ponto dos meus alunos do mais retinto se eles chegam aos 39 como eu. Porque hoje a gente tem essa questão. A gente tem aí a questão do genocídio dos jovens negros acontecendo. O tratamento é diferente, a polícia trata diferente, no morro é visto diferente, entendeu? E isso os empurra para um desfiladeiro do qual eu me desviei.
E esse espetáculo, Mova-nos, e tudo isso que a gente faz, tem feito e pretende continuar fazendo, é justamente a curva do desfiladeiro. O ideal de uma educação que leve crianças e adolescentes pobres do país a conquistar seus sonhos e a ter um futuro melhor. É assim que o professor Getúlio Benevides, que destacamos aqui na Rede Escola, enxerga o papel da educação. E vai mais além. Ele oferece aos estudantes apoio para que tenham mais oportunidades. Vamos ver. Aos 71 anos de idade e 48 de carreira, Getúlio Benevides mantém a mesma rotina. Acorda cedo para fazer o que mais gosta, dar aulas de inglês. Mommy is my best friend. He's my best friend. Somos nós, os professores, que olhamos se as crianças têm dente cariado, pernas tortas, se não enxergam direito. Tudo que acontece na vida das crianças, somos nós, os professores, os primeiros a perceber. Chamamos os pais, chamamos o conselho tutelar, nós cuidamos das crianças. Elas são a razão do nosso trabalho. Atualmente, Getúlio trabalha na Escola Municipal Edgar Werneck, no bairro de Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é um dos 2.516 professores do país com mais de 70 anos que ainda exercem a profissão de acordo com dados do último censo escolar. O que me move a continuar é o sonho, é a utopia. O sonho de mexer de alguma forma no destino das crianças. É saber que eu posso, na minha idade, ainda contribuir para as crianças sorrirem. Eu posso contribuir para elas aprenderem um pouquinho. No início da carreira, Getúlio dava aula em escolas particulares. Ao longo do ano letivo, muitos estudantes abandonavam o colégio por não poderem pagar as mensalidades. Para evitar essa situação, ele resolveu agir e assim continua até hoje. A cada ano, ele leva 20 currículos de seus alunos que estão prestes a cursar o ensino médio para tentar bolsas de estudo em escolas particulares. Isso começou lá no GPI em 1973. Eu trabalhei lá muitos e muitos anos. Sempre levava os melhores alunos. E eles faziam bonito, porque no vestibular eles eram os primeiros. Luiz Maurício da Silva foi um dos estudantes que teve o apoio do professor Getúlio e aproveitou a oportunidade. Formado em administração, é especialista em finanças, com livros publicados em vários países. Que na época rodava a cidade de violência, tinha um professor com essa, vamos dizer, com essa missão de levar o conhecimento. Então eu digo sempre que conhecimento é poder, faça do seu saber a diferença, você pode. Então depende de nós. Então o professor ele é a mola propulsora e cada um aqui dentro tem que chegar e buscar isso. Não vai acontecer com 13, 14 anos, é 30, 35 anos depois. O know-how é gerado a partir disso. Então, o professor Getúlio, naquela época, ele plantou aquela semente no meu coração. Então, hoje, eu tenho um livro no mundo inteiro, colocado em inglês, espanhol, mandarim, vai ter agora em russo, e tudo isso foi por causa de um professor. Então, eu tenho uma dedicatória num caderno, que ele me elogia como uma das maiores alegrias para um professor. Isso eu tinha 13 anos de idade. Como que eu poderia imaginar que, quantos anos, 44 anos depois, eu pudesse fazer uma homenagem ao mestre, ao meu mestre, professor Getúlio? O magistério está cheio de profissionais que vivem da utopia de mudar o mundo. Só se justifica ser professor se você pensar assim. Meus planos para 2018 é estudar mais. Esse ano não foi muito bom, não me desempenhei tão bem. Aí eu pretendo estudar melhor, ter notas melhores. Planejo me esforçar mais durante as aulas, essas coisas, para mim poder ter maior capacidade para entrar na faculdade, cursar melhor a faculdade, passar bem no Enem. E eu pretendo fazer de tudo para minha escola se tornar um melhor colégio, com melhores estruturas. Eu vou me empenhar mais em 2018 para poder ser alguém, né? Porque esse é o meu objetivo, ser alguém na vida. Meu plano é focar mais, me aprofundar mais nos meus projetos daqui do colégio, porque esse ano eu não me aprofundei tanto que eu deveria, o que eu planejei.
E a gente encerra agora esta edição especial da Rede Escola, a nossa revista semanal de educação. E a gente lembra que a Rede Escola chega a você todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite, com reprises no sábado, às 4 da tarde, no domingo, ao meio-dia e na segunda-feira, ao 12:30. Até lá! Tchau, tenham todos um bom Natal!